Olá, pessoal. Essa é a segunda parte da teoria do teorema da convergência monótona. Se você não viu a primeira, veja lá. Essa aqui já é a segunda. E a gente vai falar agora o que é uma sequência recursiva. Então, uma sequência recursiva de ordem 1, se o seu termo é escrito em função do termo anterior, ou seja, o an mais 1 é uma função do an. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, o an mais 1 é o an sobre 2, onde o A1 é 100. Então, eu sempre vou ter que olhar para o termo atual para descobrir o próximo termo. Eu não sei quem é o quinto termo aqui de cara. Eu preciso saber aqui, o A1 é 100, quem é o A2? É o A1 sobre 2. Então, ele é 50. O A3 é 25, 12,5, 6,25, etc, etc. Tá claro? Então, o termo seguinte é determinado em função do termo anterior. Às vezes, você consegue expressar-se a n mais 1 em função do n só e tirar isso aqui, né? Nesse caso aqui, ó, você pode expressar essa função aqui, essa sequência dessa forma aqui, não pode, ó? 1 sobre 2 elevado a n, para n maior ou igual que zero. Quem é o A1? A1 aqui é 0 mais 1. Então, quando eu jogo n igual a 0 aqui dá 100. O A2 é o A1 mais 1. Então, isso aqui dá 100 vezes meio elevado a 1, é 50. Então, essa aqui eu percebi que é uma progressão geométrica de razão meio. Então, eu consigo expressar ela em função do n na forma não recursiva. Aqui ela está na forma recursiva. Forma recursiva. Aqui eu já tenho uma fórmula geral para o termo geral. Isso é muito bom. Nem sempre eu consigo sair da forma recursiva. A gente vai ver exemplos. Aqui tem um outro exemplo de uma função, de uma sequência recursiva. Onde o an mais 1 é o an mais 2. Então, aqui eu tenho que sempre somar 2. 5, 7, 9. Então, essa é uma sequência que é recursiva também. Ok? Ela é possível, né? Expressar ela, o an, como sendo o 2n menos 1. Né? Aqui ela está na forma não recursiva, mas aqui está na forma recursiva, ok? Nem sempre você consegue. As que a gente vai estudar nos exercícios, a gente não vai conseguir expressar o termo geral em função do n e calcular o limite. Aqui a gente calcula o limite, né? Aqui a gente vê que o an vai tender a zero, né? Porque é um APG de razão menor ou igual que 1. Então, isso aqui menor que 1, né? Isso aqui tende a zero. Essa an aqui, o limite dela é mais infinito. Mas para sequências recursivas que não são expressas em função do n, a gente tem que calcular o limite de outra forma. E para isso eu quero falar do teorema da convergência monótona, que é o ponto principal aqui. O teorema da convergência monótona é o seguinte: se uma sequência é monótona e limitada, então ela é convergente. Então, o que é a sequência ser monótona? Ou ela é crescente ou decrescente, certo? E ela ser limitada, ela está cercada por um mzinho por baixo e por algum mzão por cima, ok? Eu sei que existe algum mzinho e algum mzão que cercam ela. Então vamos fazer o desenho da sequência aqui. Observa só essa sequência aqui. Vamos pegar o caso que ela é crescente. A sequência tem que estar aqui nesse intervalo. Ela não pode sair do intervalo. Então, se eu escolher o A1 aqui, está de acordo, porque ela está dentro do intervalo. Agora, o A2 tem que estar onde? O A2 tem que ser maior ou igual que o A1. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui mzinho menor ou igual que A1. O A2 tem que ser menor ou igual. Então, A2 tem que estar nesse intervalo aqui.
Tudo bem? O A3 tem que estar no intervalo também. O A4, vou pegar o A4 igual a 3, não tem problema. A5, você percebe que ela tem que crescer ou ficar parada e ela não pode sair, não pode ultrapassar o M? A questão é que ela vai crescendo. Pode ser que repita. Ela vai crescendo. E ela não pode passar o M. Não significa que ela vai chegar perto do M também. Mas ela vai ter que ir crescendo da esquerda para a direita sem passar o M. Tem duas opções. Ou ela vai convergir para o M aqui, tá claro? Ou ela vai chegar muito perto aqui do M e convergir para o M. Ou vai ter um cara aqui no meio. Então que a sequência vai crescendo e não vai passar desse cara. Esse cara aqui, o menor das cotas superiores da sequência, o menor cara que é maior que todo mundo da sequência, vai ser o limite da sequência, tá? Eu só estou dando uma ideia geométrica aqui, não estou fazendo nenhuma demonstração. Mas na demonstração você mostra que a menor das cotas superiores, ou seja, o menor número mzão que cerca a sequência por cima, é o limite da sequência. Então a sequência tem um limite. Você não sabe quem é. O teorema não te dá uma fórmula para esse limite, mas ele fala que a sequência vai ter um limite, ou seja, existe um L e esse L está no intervalo que a sequência está restrita e ele é o limite da sequência N, ok? Aqui estava a motivação, né, para uma sequência crescente, só uma ideia. Vamos ver para uma sequência decrescente? Então vocês percebem, né, que aqui vai ter 3 pontinhos, aqui vai ter menor ou igual que o M, todo mundo vai crescer aqui, né? Ok, agora uma sequência decrescente. Mesma coisa, ela está limitada, então ela está dentro desse intervalo e ela vai decrescer. Então aqui está um... Agora eu vou supor, só para efeitos de ilustração, que Mzinho é a maior cota inferior. Ou seja, ele é o maior número tal que o AN é maior que ele. Então, o A1 vai crescer, o A2, A3, A4. Eventualmente, ela pode se repetir, certo? Agora, a sequência vai parar aqui. Pensa que a sequência pode parar aqui. Se ela parar aqui, convergir para um número aqui, significa que este número abaixo dela é uma cota inferior para ela. É um número que cerca ela por baixo. Mas esse número é maior que o Mzinho. E o Mzinho é a maior de todas. Então ela não pode parar aqui. A questão é quando a gente pega o Mzinho sendo essa maior cota inferior, então a sequência converge para ele, ok? Você não precisa pegar o Mzinho como sendo a maior e o Mzão como sendo a menor cota superior. Eu só peguei aqui para fazer uma ilustração diferente do outro caso. A questão é que a sequência está cercada e ela sempre tem o mesmo comportamento. Então, se ela está cercada e sempre tem o mesmo comportamento de decrescer ou de crescer, ela vai ter um limite. Tá? Aqui é só um caso particular que eu peguei, ok? Se o Mzinho é maior que cota inferior, então o Mzinho é o limite da N. Nesse exemplo. É que na demonstração desse teorema a gente usa isso. Vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. Então, para que serve esse teorema? Serve para a gente falar que uma sequência vai convergir. A gente vai pegar uma sequência
e vai encaixar aqui nas hipóteses. Vai mostrar que a sequência é monótona e que ela é limitada. Então, que ela é ou crescente ou decrescente, que ela está cercada. Se a gente mostrar essas duas coisas, a gente conclui que a sequência tem um limite, tá? Ainda sem saber o limite, tá? Ok? Bom, agora uma observação. A gente não precisa mostrar que a sequência é limitada por baixo e por cima se a gente prestar atenção no seguinte caso. Vem de graça uma das limitações dela. Supõe que a sequência seja crescente e limitada superiormente. Então, se ela é crescente, aqui está o A1. Todos os termos dela não vão estar à direita do A1. Então, se ela é crescente e ela é limitada superiormente, você não consegue concluir que se você pegar um Mzinho igual a A1, todo mundo está entre o A1 e o Mzão, então ela já está limitada, ok? Então você só precisa pegar um cara que vai... Se a sequência for crescente, for crescer, você precisa pegar uma cota superior. Isso você precisa achar. Mas a cota inferior vem de graça, que é o primeiro termo da sequência, ok? Do mesmo jeito, se ela é decrescente e limitada inferiormente, então você já tem que ela é limitada. Por quê? Aqui está o primeiro termo. A1 aqui. E ela vai decrescer. Então, se você arrumar uma cota inferior, um Mzinho que cerca a sequência por baixo, quem vai cercar a sequência por cima é o A1. Então, nesse caso, a sequência é menor ou igual que o A1 e maior ou igual que o Mzinho. Então, essa observação só serve para falar que primeiro a gente olha se ela é crescente ou decrescente. Se ela for uma das duas, a gente já está cercando ela pelo primeiro termo e só tem que cercar ela pelo outro termo. Daí a gente provou então que ela é cercada, limitada, né, por cima e por baixo, e crescente ou decrescente. Então ela vai ter um limite. No próximo vídeo eu vou apresentar exemplos como que a gente aplica isso. Prestem bastante atenção nesses exemplos, são muito importantes. Falou, pessoal!